Bom dia, amados, que Deus nos abençoe, que a sua luz divina jorre sobre nós, nos trazendo sabedoria, entendimento da palavra de Deus e muito equilíbrio, saúde e paz em nossas vidas. Amém. Hoje nós vamos terminar Gênesis 36 e o título é Qual a mais interessante parte da Bíblia? Você tem uma opinião sobre isso? Vocês já notaram que quase todos os filmes que a gente vê na televisão, nos cinemas, eles incluem 3 tipos de cena. Uma delas é o sexo. Muitos filmes já abrem com aquela cena de sexo. Outra cena é a nudez e depois vem a violência. A maioria dos filmes tem essas cenas. Muitas dessas cenas, para mim, são muito desagradáveis e constrangedoras de assistir. Por outro lado, nós vimos que elas existem nesses filmes por uma razão. E vocês sabem qual é? É que toda pessoa que está envolvida em fazer filmes, eles fazem uma pesquisa de mercado. Eles sabem exatamente em todos os filmes que já foram publicados em certas categorias, qual é a parte que a pessoa mais gostou, mais assistiu, qual é a parte que as pessoas desligaram a televisão, qual é a parte que as pessoas comentaram mais. Então, isso mostra para eles a tendência do povo. O que é que o povo mais gosta? Isso nós estamos falando no geral, no sentido de nação. Quando o filme é traduzido para o português, aí eles têm as informações do Brasil, por exemplo. O que é que o povo brasileiro mais gosta? Quais são as suas tendências? Que ninguém de nós enganemos sobre esses filmes. Eles são feitos para vender. Porque se um filme que o filmador gasta bilhões de dólares para filmar, ele não tem espectadores, o que é que vai acontecer? A empresa vai falir. Então, eles tentam colocar nesses filmes aquilo que os espectadores mais gostam. E, infelizmente, é o que? Sexo, nudez e violência. Baseado nisso, nós temos que entender que a Bíblia é algo totalmente diferente dos filmes. A maneira como a gente vê a Bíblia e escolhe ler a Bíblia, escolhe uma parte da Bíblia para ler, é diferente da maneira com que nós somos pescados praticamente para assistir um filme e dizer que a gente goste. Porque Deus não quer que a gente leia a Bíblia para gostar da Bíblia. Não é isso que Deus quer. Mas muitos de nós ainda estamos nessa natureza pecaminosa de dizer eu gosto deste apóstolo, eu não gosto daquele, eu gosto deste profeta, eu não gosto daquele profeta. Mas nós vimos que a Bíblia inteirinha, ela é inspirada por Deus. Está aí para vocês na tela a palavra de Timóteo. Aí na lição de ontem, a lição de hoje, por exemplo, nós vamos falar da parte genealógica de Esaú. A genealogia em que vem todos aqueles nomes que não são familiares para nós. E daí muitos, mas muitos consideram isso chato. Não falam, mas consideram. Por quê? Porque se a gente for lá atrás no YouTube, a gente vê na pesquisa sobre a aceitação do vídeo que a maioria das pessoas estão pulando a leitura bíblica dessa genealogia.
estão até saindo do vídeo porque entrou nessa parte. Muitos, nós vamos dizer que 10% é coincidência que estavam ocupados, tinham que fazer algo, mas a maioria não gosta, não querem saber disso. Eles só querem uma história que traz alívio para o coração, que traz uma mensagem, mas nessa história de genealogia tem uma mensagem muito grande. Então vamos continuar com a explicação de Timóteo sobre a palavra de Deus. A primeira coisa que ele diz que a palavra de Deus está aqui na Bíblia para nos ensinar a verdade. Será que os filmes nos ensinam a verdade como a palavra de Deus nos ensina? Quem de nós hoje em dia desliga a TV por causa daquelas cenas horríveis de sexo e de violência? Não, a maioria de nós queremos ver o filme até o fim. Não que a gente deve desligar, porque eu sou da opinião que a gente tem que conhecer todo tipo de maldade, de pecado humano e se preparar dentro da palavra de Deus para que a gente conheça o mal e a gente esteja pronto para se defender com o bem. Mas não significa que a pessoa vai ter por hábito todos os dias assistir esse filme de sexo, de nudez e de violência. Tem tantos outros filmes que a pessoa pode assistir. Agora, a palavra de Deus pode até ter cenas de sexo na palavra de Deus, mas por que é que tem essas cenas de sexo? Tem cenas de violência e a gente viu cenas aqui até de nudez. Por quê? Que é para nos ensinar, para nos mostrar a verdade. Coisa que o filme está puxando a humanidade para o quê? Para a destituição da família. Para que a mulher volte naquilo que era no antepassado. Vocês viram aí sobre Diná, que foi molestada. E vejam que Diná não teve fala nisso. Veja que tanto o pai como a mãe não opinaram sobre isso. Por quê? Porque a situação da mulher naquela época era muito difícil. A mulher não tinha voz. Mas se a gente comparar o mundo de hoje, está regredindo. De um certo ponto que a mulher está seguindo a cabeça da maioria. No ponto que tanto a mulher quanto o homem estão seguindo a cabeça da maioria. Viver por prazeres sexuais. A violência está tomando conta do mundo. A nudez, nem pensar. Outra coisa que Timóteo está nos ensinando aqui é que a Bíblia nos ensina a perceber a mentira. Será que os filmes nos ensinam a perceber a mentira? Não. Os filmes nos ensinam a viver mais na mentira, a aceitar a mentira como moda, como algo que é popular, como algo que todo mundo faz, não é isso? Sim, mas a Bíblia desmascara tudo isso e ensina a gente a ver qual que é a mentira do Satanás e qual que é a verdade de Deus. A outra parte que Timóteo fala aqui, que a maioria das pessoas não gostam da Bíblia, é porque ela nos corrige. A Bíblia vai dizer exatamente o que é certo, não importa se a pessoa goste ou não. As igrejas de hoje em dia devem agir como a Bíblia age, falar a verdade para os seus fiéis, não importa se eles vão gostar ou não, porque é assim que está escrito na palavra de Deus. A gente não pode simplesmente escolher as partes mais importantes da Bíblia, aquelas que vão chamar os fiéis. Os fiéis até já sabem de cor e salteado. Mas vamos bater naquelas partes, por quê? Porque os fiéis querem ouvir mais e mais e mais. Mas a Bíblia, ela foi feita para ser estudada num todo. E aí a última parte que Timóteo ressalta é que a Bíblia nos ensina a fazer o que é certo.
muito importante a gente saber o que é certo e fazer. Não adianta a gente saber o que é certo e fazer o que é errado, porque aí significa que a gente não está ouvindo Deus, mas está ouvindo o homem que está influenciado por quem? Pelo Satanás. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem, fazendo sempre aquilo que é certo, não importando se a gente é babaca ou não. Agora, a leitura da Bíblia pode ser chato em alguns instantes. Vamos falar o português claro? Sim, pode ser. A genealogia não traz assim uma mensagem imediata para a gente. A gente tem que ler toda a genealogia para saber do contexto. Mas a gente tem que disciplinar na palavra de Deus e aceitar que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, e se nós estamos naquela parte da Bíblia, nós temos que ouvir, nós temos que ler, nós temos que meditar sobre isso, porque é a vontade do Pai. Por exemplo, vamos supor que o engenheiro não goste de matemática. Aí ele se forma e vai desenhar uma ponte. Existe uma grande probabilidade que essa ponte vai cair, não é? Um advogado que não gosta de certas leis, gosta de outras leis. Então ele estuda as leis que ele gosta. Aí ele se forma e vai defender uma causa que é justamente dentro daquelas leis que ele não gosta. O que é que poderá acontecer nessa causa? Provavelmente ele irá perder a causa, não é? Um médico que não gosta de estudar a estrutura do corpo humano. Ele já quer entrar lá naquela parte prática. Aí um dia ele precisa de saber algo muito minucioso para aplicar no tratamento de alguém. Mas o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer isso. E no seu orgulho, ele pode até dizer para o paciente: não, eu não estou vendo nada disso aqui. Pode ser até um problema psicológico, porque o exame não está mostrando. Não é isso que a gente vê na maioria das vezes? E aí nós vamos pensar, um cristão que não conhece toda a Bíblia, ele conhece só as parábolas, algumas epístolas, algumas histórias importantes. O que é que vai acontecer com esse cristão? O Satanás vai usar exatamente aquilo que ele não conhece para infiltrar na vida dele, para destruir, para matar, para trazer doenças, calamidades e principalmente para levá-lo ao abismo. Na Bíblia não existe partes boas ou partes ruins, partes melhores que as outras. Enquanto a gente estiver olhando a Bíblia dessa maneira, significa que os nossos pés ainda estão muito na natureza terrena. A gente não pode analisar a Bíblia como a gente analisa os filmes, porque os filmes foram feitos para nos enganar, para nos dar aquilo que a gente mais gosta, para a gente ter aquela certeza de uma felicidade falsa e momentânea, de que a gente está descobrindo algo espetacular. O filme é uma maneira de nos enganar para uma realidade diferente da nossa. Mas a Bíblia é negócio sério. Deus não quer agradar ninguém com a sua palavra. Pelo contrário, Deus quer que a gente sofra as consequências das nossas ações, aprenda com as nossas dores, com as nossas quedas, aprenda dentro da palavra de Deus que a gente tem que retornar para Ele. A gente tem que aprender a lei do perdão, a gente tem que pedir perdão, reconhecer Jesus como nosso Salvador e ir a Deus através dele. Então, a Bíblia, ela não foi feita para que a gente tenha a melhor parte, para que a gente tenha aquele momento de diversão. Não, a Bíblia nega tudo isso. A gente não pode comparar a Bíblia
com um filme, com as coisas deste mundo, porque a Bíblia não é deste mundo. Este livro é o papel e tudo mais, sim, é deste mundo, mas a palavra sagrada que está dentro dela é uma revelação de Deus direta para nós. E a gente tem que tratar tudo isso como a palavra que saiu da boca de Deus, nosso Pai, misericordioso, bondoso, que quer tudo para nós. Essa palavra está ao nosso alcance, ao alcance dos nossos filhos, de nossas famílias, e é imutável. Leitura de Gênesis, capítulo 36, versículos de 31 a 43. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Simlá de Masreca foi o seu sucessor. Simlá morreu e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aquebor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aquebor, morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Timna, Alva, Getete, Migdeel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Gênesis 36 está falando sobre os reis, a sua genealogia, como que começou os primeiros reinados. Foi ali, gente, começaram com as tribos. E nessas tribos eles tinham os chefes. Dentro desses chefes haviam reis, haviam príncipes, haviam comandantes de guerra e tudo mais. E depois disso é que os reinados começaram, como a gente conhece na história, com as dinastias. Quer dizer que um filho rei era geralmente filho do seu predecessor. Vinha aquela dinastia que a gente conhece através dos tempos. Timóteo diz que a Bíblia, ela existe para preparar e capacitar as pessoas. Vocês viram que eu dei o exemplo dos engenheiros, dos médicos, dos advogados, que eles estudam, mas eles falham se eles rejeitarem certas áreas de estudo, preferem colar, olhar o resumo, fazer uma manobrazinha ali para passar. Mas aí na hora que mais precisa, aquele conhecimento vai fazer falta na sua vida. Se a palavra de Deus nos prepara e nos capacita, então não é certo a gente pular nenhuma parte dela. A gente tem que estudar a palavra de Deus num todo, não é? Quando a gente vai para uma universidade, a gente lê cerca de 50 a 100 livros. Uma universidade séria tem essa
quantidade de livros no seu currículo. Agora veja que esta Bíblia aqui, ela é composta de 66 livros num só. Mas a pessoa vai para a universidade e passa 4, 5, 6 anos para ler desses 50 a 100 livros. Este livro aqui, a gente tem a vida toda para ler. Agora eu te pergunto, quantos de vocês ainda não leram a Bíblia num todo? Quantos de vocês só está confiando naquele culto ou naquela igreja que você vai 1 ou 2 vezes por semana, escuta lá o que falam, que é muito válido, mas chega em casa, a Bíblia está guardada? Pois é, gente, essa Bíblia a gente tem que ler, reler, até que chega o dia que a gente vai para o Pai e a gente vai viver tudo isso. Veja que situação que a gente está. A gente tem que levar a sério a leitura de Deus. Nem que seja, a gente começa pouquinho todos os dias. 1 parágrafo, 2, vai aumentando. Agora eu vejo que tem gente que já me disse que leu a Bíblia 4 vezes. Teve uma pessoa que me disse que já leu 8 vezes. Eu já perdi a conta quantas vezes que eu li a Bíblia. Mas a gente também tem que ler a Bíblia de uma maneira que traz qualidade na nossa vida, que traz mudança. Não simplesmente ler, não, tem que procurar entender aquilo que Deus está querendo dizer, a sua mensagem. Para que é que Deus está falando isso? A gente tem que nos responder essas questões quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado por um motivo, porque vem diretamente de Deus e está escrito para a nossa salvação. A Bíblia é um livro da imortalidade, é o livro das bênçãos, é o livro da psicologia, é o livro do direito, é o livro da biologia, é o livro da medicina, é o livro de todas as línguas e de todas as nações, porque já foi pregado em quase todas as nações. É um livro de todos os apóstolos, os evangelistas, os profetas. É o livro de Jesus Cristo, é o livro de Deus. O livro todo é inspirado por Deus. Então, gente, se nós precisamos de bênçãos em nossas vidas, nós precisamos de cura, de ajuda para ter sucesso, nós precisamos de tanta coisa porque a nossa vida está cheia de necessidade. Tudo isso que a gente precisa está aqui, muitas vezes engavetado, mas está na Bíblia Sagrada, está na Palavra de Deus. Então, vamos pensar nisso e levar em consideração a proposta de Deus para todos nós, para uma felicidade sem fim, para que todos nós sejamos justos e tenhamos a nossa família sem estar desviada pelo lado do mal, mas uma família voltada para a Palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Um bom dia para todos vocês, muita paz, que Jesus os abençoe abundantemente.